Pastor, mas perdoar não é fácil. Ninguém diz que é fácil, mas é possível. Se Jesus da cruz perdoou, nós também podemos perdoar. Se Jesus orou pelos seus algozes, nós podemos orar por aquele que nos persegue. E eu não posso apresentar para você um evangelho que mente, que vai dar tudo certo. É difícil ouvir que tem que orar por aquele que nos persegue. É difícil, porque não é fácil orar por quem nos persegue. Às vezes a gente tem dificuldade de orar para quem a gente ama. A gente esquece de orar por quem a gente ama, vai orar por quem nos persegue. Então perdoar quem nos ofende, perdoar quem nos abandona. E eu vou dizer para você, talvez cada um aqui tenha o seu nível de perdão, o seu nível de experiência com o perdão. Mas pergunta para uma mulher que foi agredida, machucada, abusada e abandonada pelo seu marido, com 2 filhos atípicos. Pergunta se é fácil para essa mulher perdoar esse homem. Pergunta para a menina que cresceu sem pai, vendo o pai bater na mãe e depois abandonou com 7 anos. Pergunta se foi fácil. E se é fácil perdoar. Perdão não é uma coisa simples. Perdão não é uma coisa que a gente trata de forma barata. Quando alguém não consegue perdoar, não pense que essa pessoa é fraca. Pense que talvez ela está fora da cruz só. Porque na cruz a gente consegue perdoar. Glória a Deus. Nós vamos ceiar, mas antes eu queria deixar uma palavra de fé, de lembrança, de encorajamento. A ceia é um lugar de lembrança, né? Jesus disse que quando a gente ceasse, a gente fazer isso em memória dele até que ele voltasse. Então uma lembrança, a gente está aqui para lembrar. Eu quero te lembrar de uma coisa: você está aqui por causa de Jesus. Eu quero te lembrar outra coisa: você só tem esperança por causa de Jesus. Quero te lembrar outra coisa: só tem vida eterna por causa de Jesus. Amém? Então a lembrança é por aquilo que ele fez. E até que ele volte, ele vai voltar. Quem crê que ele vai voltar? Amém. Amém, ele vai voltar. E até que ele volte, a gente tem que ser lembrado uns aos outros sempre, né, daquilo que é importante. Se você vê na Bíblia, Deus está sempre falando com o seu povo lá no deserto, na época dos juízes, na época dos patriarcas. Sempre Jesus está falando: ó, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Lembra que eu tirei vocês com mão forte do Egito. Aí o povo se perdia, ele vinha de novo: lembra que eu tirei vocês com mão forte do Egito. Lembra que eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu tirei. Fala. O Beto nem queria aparecer, né, Beto? Aqui, vem cá no colo do pastor, vem cá. Vem cá dar um abraço no pastor. Não, diz ela, não. Aquela ali é do altar, né? Resolvida. O que eu estava falando mesmo? Criança assim linda desconcentra a gente. Vamos lá, está falando o quê? Lembrar. Obrigado. Eu estou lembrando que eu tinha que lembrar, que Deus manda a gente sempre lembrar. E Deus nos lembra sempre, né? Olha, eu fiz isso, eu tirei vocês do Egito, eu sou o Deus de Abraão, olha o que eu fiz com Abraão, olha o que eu fiz. Então Deus sempre, então é importante lembrar, amém? E eu queria lembrar hoje de um valor, de um princípio, de algo lindo do cristianismo, da nossa fé. Eu queria trazer um valor, resgatar um valor que, infelizmente, hoje no Brasil e em outros países do mundo, tem se perdido um pouco, devido a algumas teologias perigosas, como a teologia da prosperidade, que enfatiza bênçãos financeiras, a teologia coach, que enfatiza bênçãos emocionais. Ou seja, não importa se é financeiro ou emocional, teologias que colocam o homem no centro. E no centro do Evangelho não está o homem, no centro do Evangelho está Jesus. Então, eu queria trazer um valor que resgata isso. O que é que nos centraliza em Cristo? O
o que nos fixa em Cristo, o que nos deixa com o alvo no lugar correto. É um princípio e uma doutrina, um valor do cristianismo, que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é estabilizadora. Na cruz não tem variação. A cruz você está parado, fixo literalmente. A cruz nos remete a um lugar de segurança. Quando a gente sai da cruz, a gente corre riscos de pegar caminhos que não são o evangelho, de trocar a bênção de Deus por bênçãos temporárias, de trocar bênçãos eternas e celestiais por bênçãos naturais e rápidas. Nós corremos o risco de perder a fé. Quando a gente abandona a cruz, corremos o risco de barganhar com Deus, corremos o risco de investir no nosso ministério, não investir mais na nossa com Deus. Corremos o risco de buscar o que Deus tem para dar e não buscar mais o Deus que dá as bênçãos. Corremos o risco de adorar a bênção e esquecer do abençoador. Corremos o risco, quando a gente sai da cruz, a cruz é o lugar que nos fixa. Olhar para a cruz nos acalma, nos traz de volta para o lugar que não deveríamos ter saído. A cruz nos lembra, é como se fosse um farol de navegação. Quando o navio está perdido, ele procura esse farol, e quando ele olha para esse farol, ele sabe onde ele está. Todas as vezes que você estiver perdido, guarda essa palavra, lembra da cruz de Cristo. Isso vai trazer você de volta. A cruz de Cristo alinha o seu coração. Lembra do que Ele fez, lembra do sacrifício. Porque a gente pode ter uma igreja com 1 milhão de membros, a gente pode fazer um templo para 30 mil pessoas, nós podemos batizar esse ano 5 mil pessoas, tudo isso é maravilhoso, mas se a gente abandonar a cruz de Cristo, nós vamos ter um evangelho sem cruz e um cristianismo sem Cristo. Logo não vai ter poder. Pode ter movimento, pode ter barulho, pode ter performance, pode ter até números, mas não vai ter o evangelho. E o que muda as pessoas no final não é uma boa pregação. O que muda as pessoas no final não é uma canção muito bem cantada como foi cantada aqui. O que muda as pessoas não é botar um adesivo ungido no seu carro. O que muda as pessoas no final não é ser tocado por um pastor. O que muda as pessoas no final é o evangelho, que é o poder de Deus. É a palavra do evangelho, é a cruz de Cristo. Então eu queria trazer essa verdade de novo. Eu queria lembrar, gente, na verdade, creio que todos nós, se não todos, a maioria sabe disso, que é a cruz. E eu quero lembrar de 2 facetas da cruz, antes de trazer os benefícios da cruz. Quais são as 2 facetas que eu queria lembrar? Primeiro, a cruz nos lembra da redenção. O que é isso, pastor? É porque é através da cruz, e é através da cruz, que nós somos salvos. Jesus morreu na cruz, sofreu na cruz, levou os nossos pecados na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele na cruz. Na cruz, Jesus se sentiu separado do Pai, para que nós estivéssemos unidos ao Pai. Olha que coisa linda. Na cruz, Jesus fala o seguinte: Deus meu, por que me abandonaste? E eu queria fazer uma pergunta: qual pai, em sã consciência, abandona um filho na hora da sua dor? Não existe. E a Bíblia diz que Deus é um bom pai. Pastor, onde está escrito? Questionaram Jesus: bom mestre. Jesus disse: não me chama de bom, bom é meu pai. Se Jesus disse que Deus era bom, Deus é bom. E se Deus é bom, que Deus bom é esse que vira as costas para o filho na cruz? Que Deus é esse que abandona? Porque Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi abandonado. Não é uma mentira, não é um exagero, é uma verdade. Jesus foi abandonado pelo Pai. Por quê? Porque naquele momento em que Jesus está na cruz, Deus olhou e não viu Jesus, viu o meu e o seu pecado. E o meu e o seu pecado nos separam de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. E naquele momento, quando o Deus Pai olha para o Filho unigênito e não vê o Filho, vê os nossos pecados, Ele dá as costas para o Filho. E ali naquele momento, olha que coisa incrível, naquele momento, o escritor de Romanos vai dizer que nós fomos adotados, habita em nós o Espírito de adoção, amém? O Espírito Santo que nos chama Abba, que clama Abba, nós somos adotados, você foi adotado, amém? Isso aí você pode pensar: poxa, mas eu fui adotado, então não sou filho legítimo. Não, mas olha que lindo isso.
na carta aos Romanos essa instrução. Na cultura romana, quando um filho era adotado, ele nunca poderia mais ser abandonado. Olha que forte isso. Um filho legítimo poderia ser abandonado, mas um filho adotado nunca. Isso é a cultura da cultura romana. Aí o escritor de Romanos está dizendo: vocês foram adotados. Quando que a gente foi adotado? Quando o filho legítimo na cruz foi abandonado. Ali eu e você estavam sendo adotados. Naquele momento, Jesus estava levando sobre si o meu castigo, o seu castigo, a cédula. Aqui entra a expiação, a propiciação, a redenção. Aqui é o cerne do Evangelho. Foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Então não é que Ele vai perdoar você, Ele já perdoou você. A cruz não é uma promessa de perdão. A cruz é uma consumação de perdão. Então a cruz fala disso, dessa consumação. Na cruz, Jesus sofreu a nossa morte para que pudéssemos ter a sua vida. Foi na cruz. E se você precisa ter paz e reconciliação com Cristo, a cruz te reconcilia, porque você estava separado. E o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Foi na cruz que Ele nos reconciliou. Ali, na vergonha da cruz, na exposição mais horrível, na dor mais terrível, no momento mais obscuro da vida de Jesus, você pensa, e o diabo pensa: vencemos. E nós pensamos: perdemos. Jesus estava vencendo o diabo, nos dando a vitória. Amém? É a vitória da cruz. É a vitória da cruz. Bom, deixando esse primeiro ponto bem firme, eu quero que você fixe a sua fé nisso. A cruz do Calvário é redentiva. E não é a cruz crucifixo, por favor, entenda. Não é aquele crucifixo que você carrega no pescoço, na correntinha. Não é aquele crucifixo que os católicos têm lá, né? Os evangélicos têm lá o crucifixo limpo, sem Jesus. Os católicos têm o crucifixo com Jesus pendurado, né? Mas no final não muda muita coisa, porque não é aquele símbolo necessariamente que tem poder. Você pode pegar uma cruz de madeira e tentar bater num demônio, para o demônio sair, o demônio não vai sair, porque não é a cruz. Você já viu filmes de exorcismo, talvez, que o cara ia com a cruz na frente assim para o demônio ir embora? O demônio não vai embora por causa da cruz, necessariamente. Assim como você pode pegar a Bíblia e bater num endemoniado para o demônio sair. Se a Bíblia for grande, o máximo é quebrar o pescoço, talvez, mas o demônio não sai porque você bateu com a Bíblia. A Bíblia tem poder e autoridade, quando guiada, amada por nós, lida e cuidada por nós, guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia, aqui, cheio do Espírito Santo, a autoridade de Deus. Amém? Porque tem gente que tem a Bíblia aberta no Salmo 91, do lado da cama, e a vida está um inferno. Não é a Bíblia aberta no Salmo 91. No Congresso tem Bíblia aberta, no Senado também, mas não há temor de Deus. O temor de Deus é que nos dá autoridade. Amém? Então, são símbolos que a gente não pode perder, mas não necessariamente é um apego a um misticismo ou a um ponto de contato. Tem gente que passa a mão na cruz e se benze. Não estou dizendo aqui, não estou nem refutando isso, mas não tem poder nisso. Esses dias um irmão que está congregando com a gente há pouco tempo: pastor, posso continuar me benzendo? Eu falei: rapaz, por que você se benze? Eu quero lembrar da cruz. Eu falei: tá bom, mas não precisa, porque a sua lembrança está aqui. O Espírito Santo lembra você da cruz. Não é necessariamente um ritual, amém? Mas, saindo da periferia, entrando no que é central, eu quero trazer um segundo ponto da cruz, que eu acredito que é muito importante. Quero ler com você Lucas 9, 23, por favor. Lucas 9, 23. Eu quero deixar para você pelo menos 5 coisas, 5 virtudes da cruz. Lucas 9, 23. E disse Jesus à multidão. Quem disse? Disse Jesus à multidão: se alguém quer ser meu discípulo, algumas versões falam meu seguidor,
Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Até aqui tá bom. Escute. Então a cruz tem um outro lado agora aqui. Que lado é? É o lado discipulador. Então a cruz é salvadora. Amém? O sacrifício de Jesus na cruz é salvador. Amém? É remidor. Mas a cruz também tem uma ação de discipulado e continuidade de andar com Deus. A cruz, ela é protetiva. A cruz é como se fosse um termostato. O termômetro mede a temperatura do ambiente, o termostato regula. A cruz é como se fosse um termostato para o crente. Quando a gente anda com ela diariamente, porque é o que Jesus disse aqui, quer ser meu discípulo? Ele não está falando que quer ser salvo, porque salvo é pela fé no sacrifício dele na cruz. A nossa cruz não nos salva, a cruz de Cristo nos salva. Então Jesus não está dizendo, quer ser salvo, toma a sua cruz e siga-me, porque daí seria um mérito nosso. Não, ele está dizendo que quer ser meu discípulo, porque ser salvo tem que acreditar no que eu fiz, mas para ser meu discípulo tem que andar como eu andei, tem que caminhar onde eu caminho, tem que fazer o que eu faço, tem que me observar, tem que andar comigo. Quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. E a cruz é um negar a si mesmo todo dia. A cruz é um negar a si mesmo todo dia. Pastor, então eu vou ser pregado numa cruz? Não, a cruz para mim e para você não é literal. A cruz para mim e para você é uma obediência, uma renúncia e um processo de aprendizado. Ele está dizendo, eu estou com a minha cruz, eu salvei vocês, agora eu estou andando, vem comigo com a tua cruz, aprende comigo. Então como que eu aprendo com Jesus? Para me tornar parecido com Ele. Quais são os valores da cruz? O que a cruz me ensina para me tornar cada vez mais parecido com Jesus? Porque, meus irmãos, só entre nós, se a gente avaliar direitinho, qual é o principal propósito de andarmos com Cristo? E por que Jesus não leva a gente quando se batiza? Para nunca mais se perder e estar sempre na eternidade com Ele. Por que a gente está aqui? Cumprir um propósito e se tornar parecido com Ele. Efésios vai dizer que o propósito é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então, se tornar semelhante a Jesus é o seu alvo, é o meu alvo. Eu não sei você, mas eu ficaria muito decepcionado, e já fiquei, quando alguém me disse, Telmo, eu acho você parecido com um pastor tal. Então, talvez eu estou imitando a pessoa errada, porque eu não tenho que imitar o pastor tal, eu tenho que imitar Cristo. Então, quando alguém olha para mim e vê características do pastor tal, eu não posso ficar feliz. Eu tenho que ficar feliz quando alguém tal, porventura, olhar para mim, para você e dizer, eu vejo características, eu vejo um perfume, eu vejo uma graça, eu vejo um cheiro, eu vejo um jeito que, pelo que eu vejo, me lembra o Jesus da Bíblia. Parece que você tem andado com Jesus. Parece. Você tem andado com Jesus? Porque você tem um jeito. A forma com que você responde, a forma com que você olha nos olhos, a forma com que você perdoa, a forma com que você ora, tem alguma coisa aí. Com quem que se tem andado? Diariamente. E eu queria trazer 5 pontos da cruz de Jesus para mim e para você. Primeiro ponto, abra comigo por favor. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34 diz assim. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava, os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber, diziam, se você é o rei dos judeus, salva a si mesmo. Uma tabueta acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, pendurado ao lado dele, zombava, dizendo, então você é o Cristo, salva a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu ele, dizendo, você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas não este homem, ele não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando vier o teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso.
Esse texto aqui eu quero trazer 5 verdades para encorajar você. Primeira, pastor, o que a gente faz na cruz diária para ficar parecido e se tornar um discípulo de Jesus? A gente perdoa. E não tem opção. Jesus perdoa os seus algozes. Ele ora pelos seus soldados que o feriram e o pregaram. Jesus perdoa sem a resposta do arrependimento. Estar na cruz é perdoar sem ter arrependimento do outro lado. Ou seja, não importa se a pessoa do outro lado vai aceitar ou vai se arrepender, eu vou perdoar. A cruz me ensina que perdão para mim não é uma opção. A cruz me ensina que o perdão não tem a ver com a ofensa do outro para mim, tem a ver com o perdão que eu recebi de Deus. A cruz me ensina que o perdão é se tornar parecido com Jesus. Jesus perdoa da cruz. O que Ele espera de mim e de você carregando a nossa cruz? Que a gente perdoe as pessoas. Pastor, mas perdoar não é fácil. Ninguém diz que é fácil, mas é possível. Se Jesus da cruz perdoa, nós também podemos perdoar. Se Jesus orou pelos seus algozes, nós podemos orar por aquele que nos persegue. E eu não posso apresentar para você um evangelho que mente, que vai dar tudo certo. É difícil ouvir que tem que orar por aquele que nos persegue. É difícil, porque não é fácil orar por quem nos persegue. Às vezes a gente tem dificuldade de orar para quem a gente ama. A gente esquece de orar por quem a gente ama, vai orar por quem nos persegue. Então perdoar quem nos ofende, perdoar quem nos abandona. E eu vou dizer para você, talvez cada um aqui tenha o seu nível de perdão, o seu nível de experiência com o perdão. Mas pergunta para uma mulher que foi agredida, machucada, abusada e abandonada pelo seu marido, com 2 filhos atípicos. Pergunta se é fácil para essa mulher perdoar esse homem. Pergunta para a menina que cresceu sem pai, vendo o pai bater na mãe e depois abandonou com 7 anos. Pergunta se foi fácil. E se é fácil perdoar. Perdão não é uma coisa simples. Perdão não é uma coisa que a gente trata de forma barata. Quando alguém não consegue perdoar, não pense que essa pessoa é fraca. Pense que talvez ela está fora da cruz só. Porque na cruz a gente consegue perdoar. Longe da cruz a gente não consegue perdoar. Eu vou dizer uma verdade. Longe da cruz a gente não consegue perdoar. Longe de Jesus, nós somos mal. Nós guardamos rancor, guardamos mágoa, nós não perdoamos. Só na cruz de Jesus que a gente consegue fazer isso. Só andando com Ele. Senão a gente vai levar para o nosso coração. E eu vou dizer uma coisa, não é fácil. Um dos cultos agora, nas 10 da manhã, um casal me procurou. E o marido está lutando contra um câncer. Um homem de 41 anos. Lutando contra um câncer. E a esposa do lado, e ele ficou com uma deformação pequena no olho esquerdo. E vai ter um exame, e foi feito alguns exames e diagnosticou que não saiu tudo, e o câncer espalhou, virou uma metástase. E agora vão tentar descobrir onde está. Quem já enfrentou isso na família, ou pessoalmente, sabe que esse momento, o medo bate, a dor, a angústia, tudo isso vem envolvendo nosso coração. E a mulher estava chorando muito, e eu fiz uma pergunta. Que barda feia que a gente tem de perguntar. E eu fiz uma pergunta, falei, vocês têm filhos? Aí ela começou a chorar mais. Ela falou, não, pastor, a gente não tem filhos. Ela falou assim, você não lembra da gente, mas nós somos um casal de pastores que éramos de uma igreja. Uma igreja que obriga os seus obreiros a fazer vasectomia. Com 17, 18, 19 anos, o pastor tinha feito vasectomia. Eu tenho uns 8, 10 pastores que congregam aqui, que era dessa denominação. Eu não sei se eu chamo de igreja, mas... Aí, ela falou assim, nós tínhamos reservado, agora em janeiro, para fazer a reversão, para tentar engravidar. Mas agora surgiu isso. E eu sei o que surgiu isso.
Eu não continuei, não fiz outra pergunta, porque eu sei o que ela respondeu. Eu não sei se ele vai estar vivo, e se eu engravido e ele não está aqui. Esse é o medo dela, esse é o desespero dela. Uma das coisas mais lindas da vida é ser pai e ser mãe, e a religião tirou isso deles. Sabe por quê? Prega-se nessa igreja que filho atrapalha o ministério. Filho é um problema. Aí eu fui orar pelos dois. Quando eu estava orando pelos dois, o Espírito Santo falou comigo: ele tem que perdoar. E eu terminei de orar, eu falei: meu irmão, você precisa perdoar alguém no teu coração. Eu senti do Espírito Santo. Ele falou: eu sei quem eu tenho que perdoar. Tenho que perdoar o meu bispo e a igreja que eu congreguei. Eu odeio. Foi eles que acabaram com a minha vida. Não diz para mim que é fácil. É só da cruz que a gente consegue. É só Jesus que dá força para mim e para você perdoar. Não tem outra forma. Na nossa humanidade e na nossa carnalidade a gente não vai perdoar. A gente vai bloquear, porque bloquear é mais fácil, mas perdoar é difícil. Mas quem aqui quer ser um discípulo de Jesus? Tome a sua cruz e siga-me. Quer ser parecido com Jesus? Então você não é igual a todo mundo. Você vai perdoar como os outros não perdoam. Você vai ser diferente. Você não é igual a todo mundo. Você é parecido com Jesus. Então a primeira coisa que eu aprendo da cruz é que nós devemos perdoar. Fala comigo assim: perdoar. Não é fácil. Fala comigo: não é fácil, mas é necessário. Segunda coisa que eu aprendo é que a multidão observava, os líderes zombavam: salvou a si mesmo. Os guardas disseram: tu não é o cara, versão telmariana, sai daí se tu é o mesmo, tudo que tu diz. E Jesus não falou nada para eles. A segunda coisa que eu aprendo da cruz é que a cruz nos ensina a ficar em silêncio em dias de acusações. A cruz nos ensina a não se justificar e deixar Deus justificar a gente. A cruz nos ensina que você não precisa ir para a internet fazer um muro de lamentações. Você pode pegar as queixas do inimigo e apresentar como Ezequias, como cartas diante de Deus, e dizer: Senhor, eis aqui a afronta do inimigo. Olha o que ele está dizendo da minha casa. Olha o que ele está dizendo da minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldades de não responder, dificuldade de deixar assim. E eu vou dar um passinho para frente. Eu vou dizer uma coisa. O que eu vou dizer agora é uma grande revelação. Preste bastante atenção. Eu nunca mais vou dizer isso. É uma vez só. Se você pegou, pegou. Eu e a Vivi somos iguais a vocês. Nossa, que grande. Agora você se prendeu, né? Pegou o código. Vocês acreditam que dá raiva? Você acredita que a gente tem vontade de avançar nas pessoas? Eu estava vindo de manhã cedo para cá, no culto das 8, e eu dormi tudo que eu pude, né? Contei os minutos. Sabe aquela sonequinha do 3 minutos, 5? Eu usei. Fui indo, porque eu queria dormir o máximo que eu podia. Aí estava vindo a praia para cá. Na frente, ali num trecho que não dá para ultrapassar, tinha um carro comprando lote. 30 por hora. Não, irmão, diante de Deus. Deu, na hora, vou ultrapassar aqui, vou buzinar e vou dizer: seu mula de Balaão. É uma coisa, um xingamento gospel. Queria passar, na hora que eu ia passar, na hora o Espírito Santo: ué, tu é pastor, tá indo pra ceia? Eu falei: olha, eu sou pastor, tô indo pra ceia. Eu esperei, comprei lote junto. Fui vindo. Mas a minha vontade não era comprar lote, era xingar, boca aberta, tanso, mula. Tirou a carteira onde? Flamenguista. É uma forma de ofender também.
Aí, dá vontade de responder. Nós estávamos lá na nossa casa, aí passou umas pessoas lá atrás, não viram a Vivi estava lá no cantinho, o pessoal passou e falou: essa casa aqui, ó, é a casa do pastor da Abapai, que pega dinheiro dos crentes. Só que a cruz nos estabiliza, e a cruz não é de velcro. Se fosse, ó, prova, desgraçado. Só um pouquinho. Se desce, mas não dá para descer e voltar. A cruz não é de velcro, a cruz é de prego. E é tão verdade isso, que até para ser crucificado a gente precisa de alguém. Porque você prega o pé, prega uma mão, a outra fica livre. Não dá para pregar. Aí Deus usa o seu gerente, aquele desgraçado. Passou que palavrão. Não, desgraçado é sem a graça. Ele ainda não é salvo. Ele usa o seu cunhado. Ele usa o seu vizinho. Ele usa para pregar. Para quê? Para depois de pregar você olhar e dizer: Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Porque eu sei o que eu quero fazer, mas eles não sabem o que fazem. Se o Senhor me liberar. Então, da cruz a gente silencia. Só da cruz a gente consegue. O Senhor é o meu juiz. O Senhor é a minha bandeira. Se eu estiver errado, Ele é meu Pai, vai me corrigir. E se eu não estiver, Ele vai ser o meu juiz, vai me justificar. É só da cruz que a gente consegue fazer silêncio. Tem hora que na internet atacam a minha esposa, atacam os meus filhos, somos julgados de tanta coisa, dá uma vontade de responder, mas eu uso uma ferramenta: bloquear. Não vai ver mais nada. Mas dá vontade de não bloquear, dá vontade de... Entendeu? Acredite se quiser. Fora da cruz, todos nós somos horríveis. Fora da cruz, todos nós somos egoístas. Fora da cruz, todos nós damos com a mesma moeda. Todos nós, fora da cruz, não somos parecidos com Jesus. Para ser discípulo tem que ser na cruz. Tome a sua cruz e siga-me. E aí você vai orar pelo seu inimigo. Por quê? Porque da cruz Jesus orou pelos seus inimigos. Segunda coisa que dá para fazer da cruz. Então tome muito cuidado. O silêncio é uma grande arma de defesa. O silêncio nos ajuda a ouvir Deus e não perder o foco. Não faça das redes sociais um muro de lamentações. Aliás, cuidado com as redes sociais, né? Só tem duas coisas que a gente são chamados de usuários: drogas e redes sociais. Cuidado. Nos dias de cruz, os dias difíceis, fica atento, não caia na tentação de responder às afrontas do inimigo. Terceiro, um dos criminosos pendurado do lado dele zombava. O outro falou: fica quieto, cara, você não sabe o que está falando. Lembra de mim quando entrar no paraíso. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo, quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que dá para fazer da cruz, pastor? Quando a gente está na cruz de Cristo, a gente não perde o foco, mesmo com as acusações e com as blasfêmias, e com as falácias e as perseguições. A gente não perde o foco. Jesus veio para salvar. Repete comigo: Jesus veio para salvar. A Bíblia diz que Ele veio para salvar o perdido, então Ele veio para salvar. E o que é que Ele fez na cruz? Salvou. Na cruz Ele salvou. Ele está no pior momento da vida dele, Ele salva um dos ladrões, porque Ele não perdeu o alvo, não perdeu o foco. Lembra de José do Egito? Você conhece a história. José do Egito é vendido pelos seus irmãos, agredido pelos seus irmãos, jogado num poço pelos seus irmãos.
esquecido pelos seus irmãos, abandonado na cadeia pelo padeiro, pelo copeiro, esquecido lá também. Ficou anos lá, injustamente, acusado de assédio, de assediar sexual a esposa do faraó. Era mentira, ele não fez isso. José foi acusado de muita coisa injusta. Gente, José foi injustiçado. Aí Deus dá graça para ele cresce, se torna o 02 do Egito. O cartão de crédito estava no bolso do José. A senha do faraó estava com ele. O anel, o selo, gente, o selo do faraó estava com José. José podia assinar qualquer carta. José poderia entrar no banco e fazer transações bancárias. José podia fazer o que quisesse. Aí os irmãos de José chegam. E quando chegam, José conta, falta um, ele reconhece seus irmãos. Benjamim não vem, um dos irmãos. Ele pergunta pelo irmão, pergunta pelo pai, e ele várias vezes vai chorar, porque é difícil. Eu não estou falando que é romântico, isso aqui não é novela da Record, é dia a dia, é verdade, dói. Ele vai chorar porque ele foi vendido, ele volta para falar com eles. Aí os irmãos, quando ele se revela, eu sou José, o irmão de vocês, os irmãos se apavoram. A Bíblia diz que eles ficaram sem palavras, apavorados. Aí José fala assim: por que eles ficaram apavorados? O que eles pensaram? Pronto, nosso irmão que a gente vendeu, a gente bateu na cara dele, a gente vendeu a bicicleta dele, vendeu o PlayStation dele, a gente jogou tudo fora, esse cara foi preso, esse cara deu tudo ruim. Agora ele é o 02 do Egito, ele tem o cartão do Egito, é o José de Moraes, manda prender, solta, ele faz o que quer. José é o cara. E o que vai acontecer com a gente agora? A casa vai cair. Ele pensa, a casa vai cair. Os irmãos pensam, a casa vai cair. Aí José fala o quê? Chegou a minha vez. Faz fila. Vai ser um por um. Não, José não perde o foco. Ele está na cruz. Ele fala, não foi vocês que me trouxeram aqui, foi Deus que me trouxe aqui. José não perdeu o foco de que Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. Quando você está na cruz, as coisas podem estar muito bem ou muito mal. Você descansa, porque Deus não perde o controle da sua vida. Você chora, porque dói. Você vai para o canto chorar, porque é ruim. É ruim. Não é fácil. Ele ficou longe do seu pai por muito tempo. Ele foi preso injustamente, foi muito difícil. Aí o pai morre, Jacó morre. Quando Jacó morre, os irmãos pensam assim, o texto diz bem assim, eles conversando. Rapaz, o pai estava vivo, e aí José não fez nada. Agora o pai morreu. Eu acho que José agora ele vai vir. Aí eles se reúnem, vamos dizer para o José que o pai disse para a gente, para ele cuidar da gente quando ele morresse. Aí eles vão lá, ô José, não é por nada não, mas o pai falou para a gente, tu não estava junto, mas o pai falou para te cuidar bem da gente agora. Sabe o que José diz? Não me importo com isso, essa fala não me interessa, Deus me trouxe aqui para ser bênção para vocês. Ele não perdeu o foco. Da cruz, só da cruz a gente não perde o foco. Quem está entendendo? Se você sair da cruz, daqui a pouco você está dando troco a pessoas que ofenderam você, e a sua vida gira em torno disso. Um ciclo de tentar que provar coisas para as pessoas. Quando você está na cruz, você consegue abençoar até quem ofendeu você. Só da cruz. Fora da cruz não dá. Eu vou te dizer uma coisa: você não consegue sem Jesus. Eu não consigo sem Jesus. Para de tentar sem Jesus. Vai para Jesus, fica com Ele, leva a tua cruz, ali você consegue. De forma pedagógica, repete comigo: da cruz eu consigo perdoar, da cruz eu consigo fazer silêncio, da cruz eu não perco o foco,
Quarto, João 19, 25, diz que perto da cruz estava a mãe de Jesus, e ali também estava João, e Jesus chega para Maria e fala: Maria, está vendo este homem? Cuida dela. João, está vendo essa mulher? Cuida dela. Jesus está na cruz do Calvário. Jesus está onde? Está gostoso a cruz? É anatômica? É ou não? Ela se encaixava pelo perfil do corpo? Não. A cruz era dolorida, violenta, agressiva, matava por asfixiação, era horrível. A coroa de espinhos eram espinhos de 12, 10 centímetros cravados na cabeça. As chicotadas arrancaram pele e carne das costas. Jesus está no auge da dor e ele olha para uma mulher e se preocupa com ela. E olha para um menino e fala: se preocupa com ele. A gente tem uma dor de dente, a gente não se incomoda, mas a vida gira em torno da vida da gente. A gente tem um problema, e eu não estou dizendo que seu problema é pequeno ou grande, eu estou dizendo que a gente esquece de ser bênção na vida de alguém, por uma dorzinha, uma coisa menor. Jesus está na pior das dores, e ainda está cuidando de alguém. Isso aqui me lembra as mães, porque mãe é assim. Mãe está gripada, braço quebrado, mancando, calo no pé, TPM, filho está doente, ela bota nas costas e sai correndo para o hospital, larga tudo, faz comida, tudo. E mãe esse amor de mãe, ele é absurdo. Homem, se está gripado, a morte está ali na frente. O homem, é que a mulher não entende a gripe do homem, é uma gripe diferente, mexe com o nosso psicológico, não mexe? Dá uma impressão que a gente vai morrer mesmo, uma coisa muito difícil, é quase inexplicável. É difícil de explicar, por isso que vocês não entendem. Esse amor de mãe, e vê só, Deus, a Bíblia fala, compara o amor de Deus com o amor de mãe. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Mas ainda que essa esqueça, eu sou teu Deus e não esqueço de ti. Esse cuidado de Deus da cruz. Então Jesus da cruz cuidou. Eu te abençoo que na cruz do Calvário, mesmo no dia mais difícil da sua vida, você vai conseguir enxergar alguém que está perto de você. Um dos velórios que eu fiz de criança, que é o mais difícil, eu tento fugir, é muito difícil. Eu tenho dificuldade, ponto final. Eu não sei nem o que dizer, eu me atrapalho tudo, no final é muito ruim. Eu estou só expressando a minha limitação. E um desses, o pai, eu estava ali tentando consolar o pai da criança, está do lado conversando com um homem, aí eu estou passando, o pai vem aqui, pastor, o que foi? Eu estou falando de Jesus para esse homem. O que você está fazendo? Estou falando para ele que Jesus é bom, e Jesus cuida, Jesus salva. O filho ali, ó, e esse cara falando de Jesus, só da cruz a gente consegue fazer isso. Longe de Jesus a gente não consegue. No meio da nossa dor, tirar força para ajudar outros, se preocupar com outro. Meu irmão, já estou com um monte de guerra, meu irmão. Eu estou com tanto problema que se eu compartilhar contigo, vai chorar comigo. Não, na cruz a gente consegue observar o outro, mesmo no pior dia da nossa vida, mesmo na nossa crise. É só da cruz. Longe da cruz, nós não somos parecidos com Jesus. E eu não posso pregar um evangelho que te agrada. E deixa eu falar uma coisa, o evangelho não tem a ver com você, o evangelho tem a ver com Jesus. O centro do evangelho é Cristo e este crucificado. Estou pensando em botar uma cruz grande lá naquela parede iluminada, só para a gente lembrar do que ele fez, mas eu tenho medo de aquilo ali virar um amuleto para alguns. Mas sabe, o meu coração está assim, a gente não pode esquecer da cruz. Posso ouvir um amém? Não pode esquecer, porque daí tem gente que vai passar lá na cruz, bater assim na mão e eu não quero essas coisas. Eu só não quero isso, mas eu quero que eu e você lembramos da cruz, porque a lembrança da cruz nos lembra e nos lembra do que ele deseja que a gente se torne parecidos com ele. E por último, Jesus, quando fala Eli, Eli, Yemi Sabachthani, ele está dizendo o seguinte, é o Salmo 22, ele cita. Então Jesus está citando o Salmo 22 e eu encerro aqui com o quinto ponto.
Na cruz, quando você estiver na cruz com Jesus e estiver doendo bastante, lembra de que a leve e momentânea tribulação que passamos aqui não há de se comparar com a glória que há de vir. Tem promessas na Bíblia que são eternas e não vão se cumprir nessa terra, vão se cumprir na eternidade. Jesus cita as Escrituras. Que Deus te lembre das Escrituras nos piores dias da sua vida e que essa lembrança aqueça o seu coração. Quem recebe essa palavra? Por um instante, feche seus olhos. Agradeça a Jesus pela cruz. Talvez você tenha que perdoar alguém que te ofendeu. Talvez você tenha que pedir perdão para Jesus porque você tem falado demais, se justificado demais. Talvez você perdeu o foco e você está brigando com pessoas e Deus falou, não, essa briga não é assim. Você está lutando errado. Eu quero ler um texto, ouça, enquanto você ora, ouça isso. Não é fácil, não. Perdoar não é fácil. Perdoar alguém que nos traiu, alguém que nos roubou, ou perdoar alguém que nos abandonou, não é fácil. Não é fácil perdoar um pai que machucou e te deixou órfão. Não, ninguém disse que é fácil. Não é fácil perdoar um marido que agrediu, foi embora, machucou, fez promessas e não cumpriu. Não é fácil ficar em silêncio quando o inimigo grita mentiras, acusações falsas. Pessoas nos julgam sem nos conhecer. Não é fácil. Não é fácil continuar firme no propósito, nos dias escuros, que não conseguimos ver nada, parece que nada está acontecendo, nenhuma profecia está se cumprindo. Não é fácil. Não é fácil permanecer em dias que a gente não sente a presença de Deus. A gente queria sentir um arrepio, mas não sente nada, é apenas a palavra que Ele disse, o bastante que a gente precisa. Mas não é fácil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que estaria conosco. Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que era necessário passar por essas coisas. Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que enviaria o Espírito Santo para nos conduzir. Jesus nunca disse que seria fácil, Ele disse que uma coroa nos espera no final dessa corrida. Jesus nunca disse que seria fácil, disse que estaria conosco. Amém. Vamos cear? Fica de pé.